Oi gente, tudo bom com vocês? É o seguinte, galerinha, eu fiz uma thread no Twitter um tempo atrás, quase um mês atrás agora, eu fiz uma thread sobre skincare. E na verdade eu fiz aquela thread porque eu sempre contava tweet de outras pessoas que apareciam na minha timeline assim, aparecia tipo, sei lá, gente falando, esfregue sua cara com pó de café, e eu ficava tipo, no, don't do it. Aí as outras pessoas que me seguiam, que viam, falavam tipo, ai, mas por quê? Porque sempre era tipo coisa bem popular, assim. As pessoas acabavam falando assim, ai, mas explica por que então, faz uma thread sua então. Porque eu só contava as outras pessoas e ficava botando defeito, né? Elas falavam, ah, então faz a sua, então faz a sua. Acabei fazendo a minha. Achei que assim, talvez umas 20 pessoas fossem ler. Achei que as minhas amigas fossem dar, sabe, aqueles likes de dozinha, assim, de apoio moral. Então, não foram só 20 pessoas que leram a thread. Eu fui olhar hoje de manhã, na verdade, pra ver quanto que tava de visualização no Twitch, porque dá pra você ver na atividade do Twitch, né, quando a gente viu. E tinha, tipo, 520 mil visualizações, tinha, tipo, 10 mil likes, assim, essas coisas assim, não sei quantos mil RTs. E eu fiquei muito feliz, assim, bati no carregador, amigo. Eu fiquei muito feliz porque eu não achei que tinha tanta gente interessada em skincare do jeito que eu falei, porque tem muita gente interessada em, tipo, receita caseira, passa azeite na cara, coisa assim. Mas eu realmente fiz uma thread com o lado um pouquinho mais técnico do negócio, que é a parte que me interessa de skincare. E eu fiquei muito feliz que tem mais gente interessada nisso, porque eu achei que realmente, tipo, eu realmente achei que todo mundo ia ver na timeline e ia ficar, tipo, caralho, que chato ia passar, assim, né? Muita gente reclamou do tamanho da thread, então eu não tava tão errada assim, mas enfim. Muita gente veio falar comigo, depois disso muita gente veio pedir ajuda com o problema, recomendação de produto, pra eu explicar certas coisas, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E eu fiquei muito feliz, porque é meu assunto preferido. Eu tô ajudando no melhor da minha habilidade, mas eu não sou dermatologista, deixo isso bem claro. Eu não sou dermatologista, não sou esteticista, não sou seu primo que faz medicina, não sou sua prima que fez curso, assim, eu não sou, tá, gente? Eu sou apenas uma pessoa que gosta muito, uma pessoa que lê muito, mas eu sou só uma criança, tá? Então se eu falar alguma coisa diferente do seu primo que é dermatologista, da sua prima que é dermatologista, não sei, por favor, ouça a pessoa, não me ouça, tá? Eu sou apenas uma criança, um neném. Dito isso, tudo que eu vou falar tem uma fonte que eu peguei, uma fonte confiável, estudos que já foram revisados por outras pessoas que não estão envolvidas com o estudo principal, de órgãos confiáveis, tem bastante coisa da Associação Americana de Dermatologia. Eu vou deixar tudinho na descrição, tudinho, tá? Então vai ter artigo sobre tudo que eu vou falar. Então, se vocês forem discordar, vocês discordam do artigo, não de mim, porque eu sou apenas a mensageira. Não fui eu que fiz os estudos, queria muito que tivesse sido eu que fiz os estudos, mas não foi, infelizmente. Eu não tô tirando nada do ar, não tô pegando nada de que me falaram. Eu realmente estudei pra falar esse tipo de coisa, tá? Então, uma das threads que eu tenho prometido muito lá no Twitter é a de proteção solar, porque é uma das coisas que eu mais bato na tecla, que tem que usar protetor solar. Eu sempre falo que tem as 3 coisas básicas de uma rotina, que é limpeza, hidratação e proteção solar. Tem muita gente que não vê como tão essencial assim a proteção solar. Queria explicar pra vocês por que eu acho proteção solar tão importante. Na minha opinião, não adianta nada você fazer outras coisas com a sua pele e você não usar protetor solar. É mais ou menos que nem você lavar seu carro, ficar lindo, maravilhoso, e você sair na rua e meter ele na lama. Não faz muito sentido. Então, sem mais delongas, vamos falar de protetor solar, porque tem bastante coisa pra falar. Vou deixar na descrição um timestamp pra todos os assuntos. Então, se eu começar a falar de uma coisa que você já sabe, você pode pular, vai estar lá. Aqui está o lindo caderninho da skincare. Perdi uma folha dele porque ela rasgou e ela tá por aqui no meu quarto, mas meu quarto tá uma bagunça, então eu não achei a folha, então vamos na fé que vai dar certo. Primeiramente, pra gente falar de protetor, a gente tem que falar por que você quer se proteger, porque não é só alguém virar pra você, um dermatologista virar pra você, ou eu virar pra você, ou qualquer pessoa virar pra você e falar, usa protetor solar, e você vai usar, porque em algum momento você vai querer parar de gastar dinheiro em uma coisa que você não sabe o que você tá fazendo, ou você vai achar que é inútil, vai achar que não tá fazendo nada e você vai parar de usar. Então, quem tem que querer se proteger é você. Por que a gente quer se proteger usando um protetor solar? Pra falar de proteção, a gente tem que falar de luz. E pra falar de luz, a gente tem que falar de radiação. A gente quer se proteger da radiação ultravioleta que vem do sol. Pra falar de radiação, a gente tem que falar de luz. Então, vamos falar da luz. Eu fiz assim, mas não dá pra ver, mas ali tem um sol. Eu juro que tem uma cortina aqui, mas tem um sol ali. Prometo. O sol, ele emite radiação em vários espectros, então radiação e luz é a mesma coisa, gente. Radiação eletromagnética e luz é a mesma coisa, eu vou usar os dois termos assim, um pelo outro. Espectros nada mais é que uma faixa assim de comprimento de onda que a gente agrupa porque eles fazem coisas parecidas. O sol, ele emite radiação no comprimento da luz visível, que estaria tipo, sei lá, aqui no meio. Ele emite luz visível, que seria aqui mais ou menos no meio. Aí ele emite radiação no espectro do infravermelho, que são ondas maiores que a luz visível. E aí ele emite radiação no espectro do ultravioleta, que são ondas menores que a luz visível.
Por que esse papo de onda, comprimento de onda, espectro é importante? O que a gente tem que entender sobre onda é que quanto maior a energia dela, menor o comprimento vai ser, e vice-versa. Então, quanto maior uma onda é em comprimento, assim, quando a gente mede o comprimento de uma onda, a gente usa uma crista e um vale. Então você faz aquela ondinha assim, sabe? Isso é um comprimento de onda. Então, uma onda muito grande vai ter uma energia muito baixa, e uma onda muito pequena vai ter uma energia muito alta. Então, as duas coisas são inversamente proporcionais. Se esse papo de inversamente proporcional não faz sentido pra você, se faz você lembrar de aula de matemática e você vê que fica com meio assim, estresse pós-traumático, sabe? Eu entendo. Faz sentido você pensar geometricamente, mecanicamente na sua cabeça, você imaginar assim, a onda faz sentido. Pensa. Uma onda grande, vamos pegar um intervalo assim, né? Uma onda grande que vai ter esse intervalo assim, ela vai ter uma crista e um vale e vai fazer isso. Então, vocês podem ver que, tipo, ela é uma onda bem suave, uma onda de boa, assim. Esse é o comprimento dela. Agora vamos pegar uma onda pequenininha percorrendo esse mesmo espaço. Uma onda pequenininha, vamos supor que o comprimento de onda dela é isso aqui. Então, ela vai fazer isso aqui. Ela tem uma crestinha, um valezinho aqui, bem no meio aqui disso aqui. Então, para ela percorrer todo esse comprimento, ela ia ter que fazer isso várias vezes. Vamos pegar de exemplo a superfície da nossa pele. Então, aqui tá a minha pele. Uma onda que tem comprimento muito grande, ela faria isso. Percebe que ela meio que interagiu com a minha pele só uma vez? Ela encostou na minha pele só uma vez? Nesse espaço, ela fez só isso. Então, ela interagiu muito pouquinho com a minha pele. Uma onda menorzinha, ela ia vir fazendo isso. Então, vocês estão vendo quantas vezes ela tá batendo na minha pele, assim, teoricamente? Vocês perceberam quanto mais ela vai interagindo com a minha pele do que a onda maior? É isso que é energia. Energia é a capacidade de interação da onda. O que tem a ver com a nossa pele? O comprimento da onda e a energia dela e tudo mais. Como a gente viu aqui, quanto mais energia tem uma coisa, maior a capacidade de interação dela. O problema disso é que a radiação ultravioleta em específico, ela causa coisas não muito legais nas nossas células, né? Ela interage com o DNA das nossas células e ela tem efeitos, assim, não muito agradáveis, não. Ela tem efeito mutagênico, então ela causa literalmente mutações, então assim, sai um terceiro olho na sua testinha. Ela tem efeito fotocarcinogênico, basicamente significa que ela te dá tumor, câncer. Ela tem efeito fotoimunossupressor, que é um lindo nome pra você dar pro seu filho, se você estiver grávida, não vou julgar ninguém. Quer dizer que ela interage com o seu sistema imunitário. Quando eu descobri isso, eu fiquei tipo, gente, luz? Como assim? Dá isso? Além disso, ela ainda aumenta a resposta inflamatória do seu organismo. Radical livre, hiperpigmentação, até problema do sistema digestivo, todos eles têm a ver com inflamação. Então tudo isso pode ser afetado pela radiação ultravioleta. Glória, eu não sabia que era tanta coisa assim, meu Deus do céu, como eu me protejo disso, estou meio assustada. Não tema, meu amiguinho, porque é aí que entram os protetores solares. O que são os protetores solares, gente? É um creme que me protege do sol. Sim, meu anjo, meu gênio. Obviamente é um creme que protege do sol, todo mundo sabe isso. Mas como funciona um protetor? O que constitui um protetor, digamos assim? Um protetor solar nada mais é que um creminho que tem nele ativinhos que são os filtros solares. Os filtros solares nada mais são que moléculazinhas lindas maravilhosas que na estrutura delas tem uma ligação que a gente chama de conjugada. Então é uma ligação dupla. É ligada a uma simples, ligada a uma dupla. Você não precisa saber o que é uma ligação simples, uma ligação dupla, não tem problema você não saber isso, não importa. Essa ligação conjugada, ela é importante pra gente saber que ela existe porque ela consegue absorver a radiação ultravioleta. Ela absorve a radiação ultravioleta e converte essa energia da radiação em outra coisa, energia térmica. Calor. Essa energia que acabaria entrando, interagindo com a sua célula, interage com o protetor solar primeiro, e o protetor solar dissipa ele em forma de calor. Tem muita gente que ouve, nossa, dissipa em forma de calor e acha que vai ser um calor, assim, que vai fazer mal pra sua pele. Não é, gente. O calor que um protetor emite é inofensivo pra sua pele, não precisa se preocupar com isso, não. Tem outros tipos de filtros solares que também têm a capacidade de só refletir a radiação. Então a radiação vem, interage com ele e volta, assim, basicamente. Aí a gente entraria no mérito de protetor físico e protetor químico. Os protetores físicos seriam os que fazem a radiação bater e voltar, e os químicos seriam os que absorvem a radiação e dissipam ela. Qual é o problema dessa classificação? Aí entra a problematização da Lori e ela fica nervosa porque as pessoas usam termos errados e ela fica meio angustiada. Não é certo você usar esse tipo de nomenclatura para um protetor solar, porque, primeiro, todos os protetores solares são físicos. Físico é uma coisa que existe, que tem massa, que ocupa um espaço. Tudo que a gente consegue ver, pegar é físico, então todos os protetores são físicos. E não é certo você falar que eles são químicos, que alguns são químicos e outros não, porque todos eles são químicos, todos eles são feitos de substâncias químicas. Logo, todos eles são químicos. Ai, Laura, mas é muito chata, hein? Ela tá querendo dizer no contexto de protetor solar, físico e químico. Então tá. Então todos os protetores são químicos e físicos do mesmo jeito. Que eles já são, mesmo que você não tenha o contexto.
todos os protetores absorvem radiação e dissipam ela em forma de calor, e todos os protetores refletem. Lá no meio não foi isso que eu aprendi. Os protetores que a gente chama de físico, eles refletem mais dos que os protetores que a gente chama de químico. É literalmente só por isso que a gente faz essa diferença. E os protetores físicos, eles ainda só refletem de 5 a 10% da radiação que eles absorvem. De resto, eles fazem a mesma coisa que os químicos. 90% da radiação, eles ainda absorvem e dissipam em forma de calor. Então, você ficar pensando assim em um protetor químico e físico em termos do que ele faz, do que você prefere que ele faça, que ele reflita, que ele faça refletir a coisa da sua pele, ou que ele faça irradiar calor da sua pele, não tem muito sentido, porque qualquer protetor que você for usar vai fazer as duas coisas. O certo seria você organizar os protetores em orgânicos e inorgânicos, e daí certinho os inorgânicos seriam os físicos, que é o óxido de zinco e o dióxido de titânio, e os orgânicos seriam o resto, então avobenzona, oxibenzona, mexoril, tinosorb, todos os outros protetores inteirinhos, eles seriam os orgânicos. Eu vou continuar usando a nomenclatura física e química porque eu sei que é o que as pessoas entendem, as pessoas que já estão familiarizadas com o termo. Mas eu só queria dizer que não tem sentido você separar em física e química os protetores. Afinal, então, olha, qual é a diferença de protetor físico para um protetor químico? A diferença é mais prática, tá? Os protetores físicos, então, o dióxido de titânio e o óxido de zinco, normalmente são os protetores que deixam aquele white cast, que é aquele negócio branco que você passa na sua cara e fica branco, sabe? Assim, ó. A comunidade de skincare tem um problema que eles usam termo em inglês, eles esquecem que nem todo mundo sabe o que é inglês. Então, nem todo mundo sabe o que é white cast. Mas se você falar aquela coisa branca que fica na sua cara, as pessoas vão entender. Isso aqui é white cast, quando você passa um protetor e fica esse negócio branco. E você esfrega e não vai embora esse negócio branco. Isso é white cast. Pausa pra comer uma paçoquita. Os protetores inorgânicos ou os físicos são esses que deixam esse white cast. Eles fazem isso porque é a estrutura deles mesmo, tá, gente? Inclusive, eles são usados até com pigmento. Às vezes, eles não vêm listado numa lista de ingredientes como óxido de zinco ou dióxido de titânio. Eles vêm listado com pigmento, aí eles têm o número lá de pigmento deles. Os protetores químicos não costumam ter esse white cast. Então, eu vou passar aqui esse aqui, que é majoritariamente químico. E vocês podem ver que eu literalmente nem esfreguei, eu só passei o dedo nele mesmo e ele é completamente transparente. Então, se o white cast é uma coisa importante pra você, eu sei que tem muita gente que não gosta de usar protetor todo dia porque passa, fica branco e fica feio. Se esse é um problema muito grande pra você, especialmente se você tem a pele negra ou mais escura, pra você seria interessante procurar um protetor solar que tivesse mais filtro solar orgânico na composição. Só lembrando, tá, gente, que a maioria dos protetores tem uma mistura desses dois, então não adianta você falar, eu quero só químico ou só físico, eu quero só orgânico ou só inorgânico, porque não é muito comum, tá? O lado bom dos físicos, embora eles deixem esse white cast em você, é que eles são os que a gente usa mais tempo como protetor solar. Eles têm mais pesquisa por trás deles, então eles costumam ser os que menos causam irritação na pele. Não quer dizer que eles não causem ninguém. Eu, por exemplo, não consigo usar protetor que seja majoritariamente físico, porque me dá uma irritação na pele. Afinal, Lori, como que eu escolhi um então? Vai depender muito do que você procura. Se o white cast é um problema pra você, você tem que procurar um protetor que tenha mais filtro químico na composição. Se você tiver problema com irritação, seria interessante você ir atrás de um que tenha mais filtro físico na composição. Lori, é melhor um do que outro? Como eu disse, é bem incomum um protetor ter só um filtro solar na composição. Normalmente ele tem vários, normalmente ele mistura inorgânico com orgânico. Não tem por que você ficar encanada, esse meu protetor é orgânico, ele é inorgânico, ele é físico, ele é químico. Eu sempre digo que o melhor protetor que existe é o protetor que você gosta, o protetor que você se acostumou a usar. Se tem um protetor na sua casa que você gosta, que você tá inclinado a usar todo dia, que você se sente confortável usando ele, relaxa se ele é químico, se ele é físico, se ele não é o que, não sei o que lá. Desde que tenha ampla proteção, usa ele e fica de boa. Então, o que é ampla proteção? Existem dois tipos de radiação ultravioleta, que é a UVA e a UVB. A UVA é a que causa fotoenvelhecimento, então linha de expressão, ruga, hiperpigmentação, todo esse tipo de coisa a UVA causa. A UVB é a que te queima, quando você vai na praia e você fica bronzeado ou vermelho, que nem um pimentão, que nem eu. Se isso é difícil de você pegar assim, é só lembrar de UVA de aging é envelhecimento, e UVB de burning. Então, burning é queimar. Então, é assim que a gente lembra. Eu, pelo menos, só decorei porque eu fiz essa associação. Eu já contei pra vocês que meu apelido é Dori, então porque eu esqueço das coisas. Só consegui lembrar se for assim mesmo. Um protetor que tem ampla proteção, ele vai te proteger dos dois tipos de radiação. A única diferença entre elas é o comprimento de onda, tá? Então, a UVB é a menorzinha e a UVA maior. Então, por isso que tem que ter dois tipos de filtro. Os filtros químicos, eles costumam ser amplo espectro,
naturalmente, assim, os filtros físicos costumam ser só proteção UVB, então por isso que eles sempre são misturados. O filtro ser misturado, ele garante que ele vai ser sempre eficiente contra os dois comprimentos de onda da radiação UV. Existe a UVC também, mas a UVC, ela é absorvida quase completamente pela camada de ozônio, enquanto ainda existe a camada de ozônio, então a gente não se preocupa muito com ela, por enquanto. Como eu sei que meu protetor é ampla proteção? Normalmente vai vir escrito ampla proteção, ou vai vir escrito amplo espectro. Amplo espectro é mais um protetor do Reino Unido, então vai vir ou broad screen ou broad spectrum. Normalmente o que vem que nem esse aqui meu, que vem escrito UVB mais UVA, com um círculozinho em volta do UVA. Então é isso que você tem que procurar. Ou ele vem com esse tipo de indicação, que é esse PA++++. Lore, pra mim, PA é outra coisa completamente diferente. Calma, não é esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui. Quando o meu protetor tem ampla proteção, qual que eu escolho? Como que eu tenho que escolher? Tem duas coisas que você tem que olhar no protetor de ampla proteção, que é a proteção FPS e a proteção PA ou PPD. FPS ou SPF em inglês, a proteção que eu acho que todo mundo conhece, essa que vem grande nos protetores solares. O FPS nada mais é do que uma indicação de quanto tempo você pode ficar no sol sem causar um eritema em você. Agora, Lore, você explica em português. Primeiramente, o que é um eritema? Um eritema nada mais é do que aquela vermelhidão resultante de algum estresse na sua pele, no caso seria a queimadura de sol. Todo mundo tem um tempo de exposição ao sol médio, assim, que causa um eritema. Pra mim, por exemplo, se eu ficar 10 minutos no sol, exposição direta, sem protetor solar, eu já queimo. Se você não sabe mais ou menos quanto que é, não faça um teste, tá? Não vai no sol e fica lá pra se queimar, pra você ficar medindo, assim, o tempo. Não faça isso. Gente de pele clara demora 10 minutos, gente de pele média demora 15 minutos, e gente de pele média escura, a negra, demora 20 minutos. Lari, mas eu sou negra em 20 minutos, eu não fico ardida. A gente vai falar sobre isso, sobre melanina e sobre pele negra especificamente, fique ligada, não perca. Então o FPS, ele é a medida de quanto tempo a mais você pode ficar no sol sem se queimar. Por exemplo, vamos pegar esse protetor aqui meu, ele é FPS 70. Eu queimo normalmente em 10 minutos no sol. Então se ele tem FPS 70, é 70 vezes mais proteção. Então 70 vezes 10, 700. Teoricamente, eu poderia ficar 700 minutos no sol. De novo, esse aqui tem FPS 50. Então, se eu queimo em 10 minutos, 50 vezes 10, 500. Então, eu poderia, teoricamente, ficar 500 minutos no sol. Por que eu falo teoricamente? Porque isso não é real, isso não é literal. Aí, como assim, Lores? Acabou de explicar que FPS é um negócio, não tô entendendo nada, só me confundindo, pelo amor de Deus. É o seguinte, gente. Essa medida é tirada em laboratório, não é com um ser humano de verdade, é com uma amostra de pele. E tem algumas coisas sobre ela que não são realistas. Primeiramente, no laboratório, o índice de radiação UV no ambiente, ele é constante. Na vida real, ele não é. Eu acho que dá pra entender porque, por exemplo, meio-dia tem mais radiação UV, o sol tá diretamente a pino. Se você tá mais perto do Equador, então se você mora, por exemplo, no Brasil, se você mora mais no Norte, Nordeste, você tem maior índice de radiação UV, ele vai oscilando ao longo do dia. Por causa de nuvem, por causa de umidade do ar, tem várias coisas que interferem. O que acontece? Quanto mais o filtro solar interage com a radiação, ele vai degradando, ele vai quebrando, ele vai literalmente se desfazendo. É a consequência dele ficar toda hora interagindo com a energia da radiação. Ele vai, sim, quebrando, ele vai literalmente se desaparecendo. Por isso que a gente tem que reaplicar protetor solar. Então, primeiramente, eles não consideram que o protetor vai degradar. Eles consideram uma condição ótima, digamos assim. Segundamente, e eu acho que mais importante, eles não consideram que quando você tá usando protetor e tá vivendo uma vida, você não tá no laboratório esperando até ficar vermelha a sua pele, o protetor sai. Primeiramente, as pessoas suam, as pessoas transpiram o tempo inteiro pelos poros, e, consequentemente, o protetor tá sempre ali se movendo, ele nunca vai ficar 100% na sua pele. Terceiro, você é um ser humano, você encosta no seu rosto, seu cabelo cai na sua cara e você faz assim pra tirar e o protetor sai no seu cabelo. Você dá beijinho pra cumprimentar seus amiguinhos, se você for de certas partes do Brasil, você faz isso 3 vezes, então sai 2 vezes de um lado, 1 vez do outro. Você chora, porque você é uma pessoa emocional, você é uma pessoa, você chora de vez em quando. Às vezes chove, você às vezes tem que lavar o rosto, enfim. Por N motivos, o protetor sai do seu rosto. Então, vai ter partes do seu rosto que vão estar sem essa proteção e não vão estar com FPS indicado no seu protetor. Você assumir que tem, por exemplo, se eu usasse isso aqui, 500 minutos de proteção solar, ia ter partes do meu rosto que não iam estar com essa proteção inteira. Então, elas iam queimar antes desses 500 minutos. Além disso, similarmente, é impossível você passar um protetor completamente uniformemente e completamente do jeito que medem o FPS. Em laboratório, o FPS é medido com 2 miligramas de protetor por centímetro quadrado de pele. Isso é muito, muito protetor.
é bem mais do que a maioria das pessoas passam. Inclusive, tipo, eu sei quanto que é mais ou menos, tipo, de um quarto a metade de uma colher de chá de protetor pro seu rosto. E ninguém passa tanto assim, porque é muito protetor. Como você não passa na concentração que eles usam no laboratório pra testar o FPS, e você não passa uniformemente como eles passam no laboratório, você nunca vai ter a proteção indicada no seu protetor. Esse aqui, se ele tem FPS 50 a mais, provavelmente o FPS que eu tô pegando dele é uns 10, 12 a menos. É sempre assim, tá, gente? É isso que você tem que considerar quando você compra um protetor. Por isso que todo mundo diz pra você não comprar um protetor com FPS menos de 30. Porque se for um FPS, tipo, sei lá, 15, você tá pegando um FPS de, tipo, 5, menos de 5. Esse é o FPS, que é a proteção contra a radiação UVB. E a proteção contra a radiação UVA, que é o PA ou PPD. Esse é medido com base no tempo que demora para o pigmento da sua pele escurecer permanentemente. Então, escurecer de um jeito que não tem volta. Isso quer dizer um estrago feito pela radiação irreversível. Se ele não vier assim, medido com esse UVA e o círculozinho, quando vem assim, normalmente quer dizer que a proteção UVA é pelo menos 1/3 da proteção UVB. Não é sempre assim, tá? Mas normalmente é. Se ele tem FPS 50, 1/3 de 50 é mais ou menos 18? É? Fiz certo? 1/3 de 50 é mais ou menos 17. Ele tem um PA de pelo menos 17. Isso aqui é um PA de pelo menos 12, tá? Então, fazendo essa conta, assim, você tem que pensar em pelo menos 12 de proteção contra a radiação UVA. Quando ele vem, assim, com mais, ou se for no Reino Unido, ele vem com estrelinhas em vez do mais, é mó bonitinho. Cada mais desse significa 4. Então, o mais é 4 de proteção PA, 2 mais seria 8, 3 mais seria 12 e 4 mais seria de 16 pra cima. Como você quer um protetor que tenha pelo menos fator 12 de proteção PA, você quer um que tenha pelo menos mais. O mais indicado seria, assim, sempre ele ser mais, que é de 16 pra cima, mas se você tiver um que seja mais, ou você fizer essa conta do terço e ele ser mais ou menos 12, não tem tanto problema assim. É sempre melhor prevenir do que remediar, né, gente? Então, se você puder pegar um protetor que tenha proteção PA maior, isso é bem interessante. Olha, Lori, muito legal tudo isso aí que você falou, mas é o seguinte, eu vou na praia, eu não me queimo, eu fico bronzeada, eu sou negra, eu nunca fiquei ardida na minha vida, então eu não vou usar protetor solar, porque não faz nenhum sentido usar protetor solar pra mim. É aí que você se engana, meu amiguinho, minha amiguinha, aqueles que não são nem amiguinhos nem amiguinhas, é aí que você se engana. É o seguinte, gente, não é porque você não vê uma coisa que ela não tá acontecendo. Não vê na cara de uma pessoa diabética que ela tem diabetes, você não vê na cara de uma pessoa depressiva que ela tem depressão, você não vê na cara de uma pessoa que tem uma doença autoimune que ela tem uma doença autoimune. E todas essas doenças existem e são condições médicas. Não é porque você não vê a radiação interagindo com a sua pele que ela não tá interagindo com a sua pele. A radiação tá constantemente interagindo com a sua pele. O que muda é se ela tá fazendo um dano irreversível ou não. Mas ela tá constantemente interagindo com a sua pele. Então não tem como você falar que ela não fez nada porque você não se queimou. Ela fez uma coisa, se ela não tivesse feito nada, você não teria ficado pelo menos mais bronzeada. A melanina, ela realmente é um protetor solar natural. De FPS mais ou menos de 1,5 a 4. Normalmente 2, assim, de FPS. Então, assim, se você acha que FPS 2 tá fazendo alguma coisa pra você, mesmo que a melanina fosse um protetor solar completamente eficiente, FPS 1000, não sei, ela seria eficiente só contra a radiação UVB. Ela não tem proteção contra a radiação UVA. Se vocês se lembram, eu falei que a radiação UVA é aquela que causa falta de envelhecimento, rugas, hiperpigmentação. E a hiperpigmentação em pele negra, ela é específica porque ela acontece com a concentração de melanina. Ela não fica vermelha. Se você tem pele negra, já deve ter acontecido com você de você ter uma espinha ou algum outro tipo de estresse e a marquinha fica meio marrom, tipo, mais escura que a sua pele, ou ela chega a ficar até meio, tipo, roxeada, assim, sabe? É isso que acontece, é uma concentração de pigmento e não de tecido. Tem estudos que dizem que a radiação UVA interage 40 vezes mais com a pele negra do que com a pele branca por causa da concentração de melanina nela. Mas nem é isso o mais preocupante. O mais preocupante é que as pessoas negras estão mais propícias a ter um tipo de câncer de pele que se chama melanoma, que é o câncer de pele mais letal. Existem 2 tipos de câncer de pele, o carcinoma e o melanoma. O carcinoma, ele se dá nos queratinócitos, que são as células da sua pele que fazem a síntese de queratina. A queratina é aquilo que tem no cabelo, ela tem na pele também, ela impermeabiliza um pouco a pele para você não perder tanta água. O carcinoma se dá nessas células. O melanoma, por outro lado, ele se dá nos melanócitos, que são as células que sintetizam a melanina na sua pele. Todo mundo tem melanócito na pele, tá? Mesmo eu, assim, que sou fantasma, eu tenho melanina na minha pele. As únicas pessoas que não têm melanócito são as pessoas albinas. De resto, todo mundo tem. E todo mundo tem queratina na pele. Então, todo mundo tá propício a ter um melanoma e todo mundo tá propício a ter um carcinoma.
O nível de queratina na pele das pessoas é mais ou menos igual. Depende se a sua pele é mais seca ou não, mas é mais ou menos igual. O nível de melanina na sua pele, isso varia. A gente sabe que varia. As pessoas que têm a pele mais escura têm mais melanina na pele. Então, as pessoas que têm pele mais escura estão mais propícias a ter o melanoma. E o melanoma, ele é a forma mais letal de câncer de pele. Existem 2 tipos de carcinoma, que é aquele que dá nas células que sintetizam a queratina. E os 2 tipos de carcinoma combinados, eles não matam nem 0,1% das pessoas que têm diagnóstico depois de 5 anos. Então, nem 0,1% das pessoas morrem. Compara isso com 13% das pessoas que estão diagnosticadas com melanoma morrendo depois de 5 anos. É muita diferença. Preocupante sobre isso, além das estatísticas de melanoma contra carcinoma, é que 65% dos casos de melanoma são causados pela radiação UVB, que é aquela que queima a sua pele, que você acha que você está protegida quando você vai na praia e você não se queima. É justamente essa radiação que causa a maior parte dos casos de melanoma. Gente, pra vocês terem uma ideia de como o melanoma é letal, a gente sabe que o câncer de mama, que é um câncer bem agressivo, ele mata de 10 a 11% das pessoas diagnosticadas depois de 5 anos. E o melanoma mata 13%, ele mata mais. O mais preocupante é que esse mito, ele é muito disseminado. Meus amiguinhos da pele negra, por favor, não coloquem a vida de vocês em risco dessa maneira. Melanoma é uma coisa séria, é muito perigoso. 65% dos casos são causados pela radiação UVB. Ou seja, se a pessoa tivesse usado um protetor solar normal, nem de ampla proteção, 65% dos casos poderiam ter sido evitados. Cerca de 95% das pessoas que são diagnosticadas com melanoma morrem, contra 4% do carcinoma. Então é uma diferença, assim, gritante. Por favor, se protejam, minhas pessoinhas negras, por favor, usem protetor solar. Você que não é negra, mas bronzeia quando vai na praia e tá achando que você tá aí arrasando, então... não é seguro fazer isso, gente, não é saudável, por favor. Mas, Lônia, eu gosto de ser bronzeada. Eu também, eu acho lindo. Só que sabe o que eu acho mais lindo? Não ter câncer. O que você pode fazer se você quer um bronzeado é fazer aqueles spray tan, que nem o Ross faz em Friends, e ele fica muito lindo. Ou você pode comprar aqueles que vão te fazer em casa, que você compra aquele líquidozinho e você passa com uma luva no seu corpo e tal. Não faça um bronzeamento artificial naquelas câmaras que tem uma luz assim dentro. Aquilo ali é radiação ultravioleta. Eu acho que isso é proibido com a lei, mas eu não tenho muita certeza. Então, caso vocês vejam em algum lugar, não façam. Não adianta nada você não pegar só e depois entrar numa câmera de radiação ultravioleta, né? Ai, Lori, mas é o seguinte, eu não vou usar protetor solar porque isso aí vai me dar deficiência de vitamina D. Ai, gente, esse é o que me estressa, esse é o que me irrita. Esses dias eu vi uma menina no Twitter falando que protetor solar era uma teoria da conspiração para as pessoas não terem vitamina D o suficiente e ficarem depressivas. Gente, queria eu que a minha depressão fosse curável com vitamina D. Tava aqui a solução. Eu moro em Ribeirão Preto. Sabe quando que é da depressão? Nunca! Gente, primeiramente, vocês lembram que eu falei pra vocês que a gente nunca tá protegido 100% da radiação ultravioleta? Porque o protetor sai, porque o protetor, ele derrete, porque o protetor, ele degrada na presença da radiação ultravioleta. Todo esse tipo de coisa faz o seu protetor não dar toda a proteção que ele devia dar. Você passa protetor solar no seu couro cabeludo? Você passa protetor solar quando você passa todo dia, você passa aqui, ó, atrás do seu ombro. Você passa na parte de trás do seu joelho, você passa nessa partezinha aqui que fica exposta ao sol entre a sua calça e o tênis que você usa. Ou se você é que nem eu, você passa protetor no seu pé, onde ele fica exposto pelo seu chinelo. Eu sei que eu, primeiramente, não passo nem protetor no corpo todo dia. Imagina passar completamente direitinho no meu corpo inteiro. Eu não faço isso. A pele do corpo, ela não é preconceituosa, tá, gente? Ela não faz diferença. Todas as células de pele do nosso corpo, elas são capazes de fazer a síntese da vitamina D. O que acontece quando a gente tem que fazer a síntese de vitamina D? A radiação, ela transforma o colesterol, que acontece naturalmente na nossa pele, em provitamina D3, que vira vitamina D3. Então, sem a presença de radiação, isso realmente não acontece. O ponto é que sempre tem a presença de radiação ultravioleta, porque a gente nunca tá 100% protegida, é literalmente impossível. Obviamente, eu não tô falando de pessoas que não podem sair de casa por um motivo ou outro, que tem deficiência na síntese de vitamina D, e é uma coisa, gente. O que a gente tem que pensar é assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, o único momento em que você não deve sair de casa com protetor solar, por causa justamente da preocupação com a síntese de vitamina D, é quando o índice de ultravioleta no ambiente onde você mora tá abaixo de 3. Aí eles falam pra você sair sem protetor solar. Quando ele tá acima de 3, já tem que fazer todo o processo. Protetor solar, roupa protetora, ficar na sombra, buscar não ficar exposto diretamente ao sol. O ponto é que no Brasil, um índice de radiação UV abaixo de 3
é bem raro. Aqui na minha cidade, por exemplo, tá um dia de sol, mas assim, nada muito louco, assim, porque Ribeirão Preto tem uns dias de muita loucura. Hoje, por exemplo, não desceu abaixo de 6. Ontem não desceu abaixo de 6 e ontem foi nublado o dia. No Brasil, quase não é um questionamento que você tem que fazer. Obviamente, se você mora fora do país, se você mora na Fox brasileira, você é a Bela Swan, não sei. Se você quiser testar, se você tiver essa preocupação, você pode pesquisar no Google o nome da sua cidade e índice de radiação UV. No Brasil, eu sei que tem no site do Climatempo. Quase não é uma pergunta, tá, gente? Eu digo quase porque, obviamente, imagino que deve ter cidade no Brasil, lá pro sul, que deve ter o índice de ultravioleta baixo. Então, se você tiver preocupação com isso, pesquise. Se você tiver preocupação com o seu nível de vitamina D, faça um teste. Existem suplementos que são bem eficazes, assim, eles não costumam ser muito difíceis e muito caros de achar. Normalmente, a maioria dos suplementos mais completos, assim, eles costumam ter vitamina D. Existem comidas que têm vitamina D. Tem outro momento pra morrer, não? É importante sim a radiação ultravioleta, mas as pessoas exageram. As pessoas acham que a gente precisa ficar horas no sol. E não, no Brasil, no índice de radiação UV acima de 3, você precisa de 20 minutos no sol, das 10 às 4 da tarde, que já vai ser suficiente pra você fazer sua síntese de vitamina D. 20 minutos é o que a maioria de nós passa andando de casa até o ônibus, do ônibus até o trabalho, de casa até o metrô, ou de carro, mas quando você tá de carro, continua batendo radiação ultravioleta em você, né? Então, assim, isso não é desculpinha para não usar protetor solar, tá, gente? Bom, galerinha, eu acho que isso é tudo que eu tinha pra falar de teoria sobre protetor solar. Eu ainda tenho as recomendações de protetor, então só queria falar que se vocês tiverem alguma dúvida sobre a teoria, deixem nos comentários. Tava esquecendo. Eu vou deixar na descrição o Google Docs que eu fiz com filtros comuns e estabilizantes de filtros comuns. Porque quando você olha, assim, uma composição, eu acho meio confuso, assim, você saber o que é o que. Porque eles não falam aqui, sei lá, homosalete. Isso é um protetor solar. Eu costumo saber olhar, porque, né, é literalmente só isso que eu estudo a minha vida inteira. Mas eu acho muito difícil você olhar isso aqui e saber o que é o que. Então eu coloquei lá uma lista dos protetores solares mais comuns e dos estabilizantes mais comuns, pra você não ficar assustada quando você lê uma coisa de nome feio no seu protetor solar e ficar tipo, meu Deus, vai fazer a minha cara cair? Não vai, calma, respira, vai ficar tudo bem. Então se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha lá, vai estar junto com as minhas fontes. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Procurem deixar só de protetor solar, porque eu queria que ficasse uma coisa sobre protetor solar aqui. Se tiverem alguma dúvida sobre alguma outra coisa, mandem no meu Twitterzinho ou no meu Curioscat. Tento responder do melhor jeito que eu posso, tá, gente? As coisas que eu sei, eu costumo responder na hora, que tem pergunta também que eu tenho que dar uma pesquisadinha, eu tenho que confirmar algumas coisas. Eu não quero ficar respondendo qualquer coisa, sabe? Responder, assim, de qualquer jeito. Tem umas perguntas que eu preciso pesquisar. Eu sinto muito não conseguir responder tudo, assim, na hora, mas eu tento responder tudinho. Então, se tiver alguma duvidinha... Agora eu vou falar de recomendação, que eu sei que é o que todo mundo quer ouvir. Começando pelo meu protetor preferido, maravilhoso da vida, perfeito, sem defeitos, falo, que é o Aquareach da Bioré. Se você já usou uma Essence japonesa, ele tem realmente uma textura bem parecida com uma Essence. Esse é o que eu mostrei, porque eu tava dando exemplo de um protetor químico. Como vocês podem ver, eu nem esfrego ele já some. Ele é completamente transparente. Ele tem um cheirinho de coisa cítrica com álcool. Ele seca bem rapidinho, ele forma um filme assim na sua mão bem rapidinho. Eu acho que é por causa do álcool. Eu imagino que ele deve ter álcool denaturado aqui. Álcool denaturado não é uma coisa que você tem que se preocupar, tá? Mas se alguma de vocês evitar por algum motivo ou outro, eu tenho quase certeza que tem na fórmula. Esse protetor, gente, ele é perfeito. Eu não tenho adjetivos suficientes pra falar desse protetor. Ele é o protetor que me fez ficar apaixonada por usar protetor. Ele me lembra muito de textura um Mineral 89 da Vichy um pouquinho mais denso. Ele tem ácido hialurônico, que nem o Mineral 89, inclusive. Ele deixou uma hidratação, eu acho que bem parecida com o Mineral 89, bem levinha, assim, nada muito que eu acho que uma pessoa de pele oleosa, por exemplo, não conseguiria usar. Inclusive, tem uma blogueira que eu sigo, que é a Joyce Kitamura, que ela também tem a pele oleosa e ela gosta muito desse protetor também. Eu tenho a pele bem seca, tá? Bem seca. E eu gosto muito desse protetor, muito, muito, muito mesmo. Eu não tenho como elogiar ele o suficiente. Ele não fica grudento, ele fica hidratadinho, ele deixa a pele bonita. A pele não fica matificada, tá? Se isso é uma coisa que você quer de um protetor. Ele não matifica a pele, eu não sei se vai dar pra ver direitinho, mas ele deixa a pele com um viço bonito. Não é um viço que nem um primer de glow, assim, te daria. É um viço de pele saudável, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto muito dele, porque nos dias que a minha pele tá muito seca, ele não salienta que a minha pele tá muito seca. E nos dias que a minha pele tá normal, ele não adiciona nada na minha pele que eu não queira. Esse protetor aqui, se você mora em São Paulo, dá pra achar na Drogasil. No estado de São Paulo, tá? Não só na cidade de São Paulo.
Eu acho bem fácil. Aqui em Ribeirão eu ainda tenho que pedir, mas eu morei em São Carlos, que é menor ainda que Ribeirão um tempo. E eu achava bem fácil. O protetor, o cleansing oil, o cleansing serum. Eu achava também o sabonete. Eu achava bastante coisa da Bioré bem facinho na drogasil de lá. Então a última vez que eu fui em São Paulo, eu fui na drogasil do Adália Franco. E tinha, tipo, a linha inteirinha da Bioré. Tinha esse, tinha os 3 da linha Milk, que é desse aqui que eu vou falar. Tinha máscara, tinha aqueles nose strips, tinha sabonete, tinha um monte de coisa. Então, se você mora em São Paulo e você quer comprar coisinha da Bioré, você não precisa comprar online. Se você não mora em São Paulo, eu não sei se a Drogasil vende fora de São Paulo. Se vocês souberem, se vocês forem de outros estados e souberem se a Drogasil vai vender ou não, comentem aqui, por favorzinho, porque eu não sei. Mas dá pra comprar online. Antes de vender na Drogasil, eu comprava online. Ele custa em torno de 50 a 70 reais, depende de onde você compra. Da última vez que eu fui na Drogasil em São Paulo, ele tava por 53. Perfeito, sem defeitos. Nunca tive uma reação, nunca me deixou na mão. Vou parar de falar esse protetor, porque senão eu vou ficar o vídeo inteiro falando dele, porque ele é perfeito sem defeitos. Juro que não é patrocinado, mas se a Bioré quiser me patrocinar, tamo aí. Se esse protetor fosse uma pessoa, eu levava ela pra Las Vegas e me casava agora mesmo, nesse momento. Na linha de protetor um pouco mais recente, que eu usei recentemente, tem esse da Neutrogena, que é da linha Hydro Boost. Rata, aqui que eu super falo mal do protetor, porque eu gosto muito da textura, me lembro da Bioré, é muito hidratante, muito bom pra quem tem a pele seca, mas ele não tem ampla proteção. Só que eu estava falando com uma seguidora no Twitter, a Mariana _BS. Oi, Mariana, muito obrigada, sem você eu teria falado merda no vídeo. E ela me falou que, na verdade, veio no dela escrito que é ampla proteção. No meu não veio, mas eu fui pesquisar e realmente ele é ampla proteção. Então, eu recomendo muito pra quem tem pele seca. No vídeo eu falava que não recomendava porque ele não era ampla proteção, mas agora eu descobri que ele é. Então ele é muito fácil de achar, muito acessível, muito bom pra quem tem pele seca, não recomendo pra quem sua muito, nem quem tem pele oleosa, porque ele salienta isso. Mas fora isso, um ótimo protetor que eu estou muito feliz que eu descobri isso, graças a Mariana, no Twitter. Muito obrigada, Mariana. Indo pra uma linha de pele mais mista, assim, tem esse da Easy, que é o Fusion Water. Quem começou a usar esse protetor que depois eu roubei dela, na verdade, foi a minha mãe. Então a minha mãe tem a pele muito oleosa de novo e ela gostava e eu gosto dele também. Ele é bem fluido assim, por isso que ele chama Fusion Water. Ele realmente parece uma aguinha, não tanto quanto o da Bioré, o outro que eu vou mostrar, mas ele parece bem uma aguinha assim. Ele deixa um white cast, mas é coisa bem pouquinha assim, bem mesmo. Eu acho que em pele negra ele continuaria funcionando, porque ele some esse white cast dele. Ele deixa a pele bem gostosinha assim, hidratadinha, não tanto quanto o da Bioré, nem um pouco perto do da Neutrogena. Ele é o menos hidratante dos 3, então é por isso que eu acho que ele funcionaria pra pele oleosa. Eu já vi muita gente da pele oleosa recomendando bastante ele. Ele tem FPS 50+, na verdade é 64, ele fala aqui que é especificamente 64. E ele tem o UVAzinho com um círculozinho, então ele é ampla proteção. O meu problema com esse protetor aqui é que eu passava ele ficava bom, só que depois de um tempo, depois de umas 2, 3 horas, ele começava a descascar da minha pele. Porque ele começava a ficar muito seco e a minha pele já é muito seca. E aí eu acho que ele tem alguma coisa de controle de óleo. Ele fala aqui que ele controla e reduz a oleosidade da pele. Então eu acho que ele começava a ficar muito seco. Sabe quando você fica esfregando duas coisas muito secas e elas começam a empelotar? Ele fazia mais ou menos isso. Parecia que a minha pele tava com dermatite. Ficava bem feinho. Esse é o meu problema com ele. Mas se você tem a pele de normal pra oleosa, pra muito oleosa, eu acho que esse vai dar certo pra você. Se eu tiver a pele seca ou muito seca, eu pularia esse, eu escolheria ou o da Bioré ou o da Neutrogena. Por fim, nós temos esse aqui, que eu imagino que seja o melhor protetor para pele oleosa. É o seguinte, esse protetor aqui é um protetor que eu pessoalmente não consigo usar, porque ele é muito seco. Ele é tão seco que ele faz a mesma coisa que o da Aging faz, que ele começa a descascar da minha pele, só que na hora que eu passo. Assim que eu passo, ele já fica seco. Vou mostrar pra vocês a textura dele, porque eu acho que ele é o melhor protetor para pele oleosa. Eu imagino, tá? Eu nunca pedi pra minha mãe testar, minha mãe que tem a pele oleosa. Mas é o seguinte, ele é muito seco e ele é muito fininho. O nome dele é Perfect Milk e ele realmente parece um leite mesmo, sem maliciosidades, tá? Eu sou uma criança. Você passa assim e ele é completamente líquido. Ele parece uma água. E o Fusion Water, eu tenho a impressão que ele quer simular esse protetor, tá? É a minha impressão. E não me processa se não for o caso. Ele é muito líquido, ele seca muito rápido. Tipo, eu nem terminei de espalhar direito, ele já secou. Ele seca muito rápido. Ele tem um cheiro fortíssimo de álcool, tá? Imagino que seja por isso que ele seca rápido.
O cheiro que fica é um cheiro meio de cosmético, meio da sua avó, assim, sabe? Não sei se cheiro é uma coisa que incomoda vocês, mas esse tem um cheirinho. Por que eu acho que esse protetor vai ser perfeito pra pele muito oleosa? Porque eu usava ele quando eu morava em São Carlos e eu andava muito. E eu tenho um problema que chama sudorese intensa. Basicamente significa que você soa muito. E eu sou muito, muito, muito mesmo pela cara. E aí ficava feio, né? Porque além de estragar minha maquiagem e essas coisas, as pessoas percebiam, elas comentavam e eu ficava bem constrangida. As pessoas são meio desnecessárias, né? Mas tudo bem. Eu ficava assim considerando, será que eu falo pra elas que sudorese intensa é um efeito colateral do antidepressivo que eu tomo? Mas aí eu não falava pra não constranger ninguém. Então quem ficava constrangido era eu. Mas enfim, ele controlava muito, 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 muito meu suor. Ele é tão levinho que ele tem esse barulhinho aqui dentro, que ele tem aquelas coisas pra mexer, sabe? Então eu vou parar de mexer nele porque deve ser irritante. Ele controlava muito, muito meu suor. Muito mesmo. Era assim uma coisa de louco. Eu percebia muita diferença. Eu usava ao mesmo tempo ele e esse aqui da Aging. Porque eu tive uma fase que mesmo eu sabendo que a minha pele era seca, eu tinha medo de ir pra um protetor mais hidratante, porque eu achava que a minha cara ia ficar brilhantíssima. Hoje em dia eu gosto de uma cara brilhantíssima, né? Eu tinha esse que ele é oil free, mas ele é mais suavinho. Eu tinha esse que ele é completamente seco. Ele é muito seco, tipo, parece que eu passei um primer matificante, gente. Ele controlava o meu suor, assim, que eu ficava, gente, como é possível uma coisa dessa? Ele controlava muito, muito, muito. Minha maquiagem ficava no lugar, saía o meu suor, tá? Ele quebrava um pouco o protetor, ele não ficava mate a minha pele. Mas ela ficava controladíssima, ela não chegava nem a ficar molhada de suor, sabe? Que é isso que eu queria. Eu não queria que as pessoas vissem que eu tava molhada de suor, sabe? Que é isso que acontece quando eu sou muito. A Bioré, ela lançou esses dias, recentemente, assim, uma linha que chama Athleism, que ela é pra atletas, assim. Ela é pra ser resistente à água, resistente a suor, esse tipo de coisa. Eu imagino como que deve ser, a loucura que deve ser. Porque se esse aqui já controla tanto a oleosidade sem ser pra isso, eu imagino o que é feito pra isso. Deve ser uma loucura. Então, assim, pra quem tem a pele de oleosa pra muito oleosa, isso aqui eu não recomendo nem pra pele normal, porque eu acho que se você tiver a parte mais seca, vai agarrar na parte seca. Se você tiver a pele de oleosa pra muito oleosa, eu recomendo bastante esse aqui. Eu achava ele muito bom, mesmo ele não funcionando na minha pele, eu conseguia apreciar muito bem quanto ele era tão bom. E se muita oleosidade for a sua preocupação, eu usaria esse. Ou se você conseguir comprar o novo Athleism da Bioré, eu imagino que ele deve ser tão bom quanto ou melhor. Essas são minhas recomendações de protetor e esse é o meu vídeo sobre o protetor. De novo, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, ou se não for sobre o protetor, mandem lá no Twitter, na DM do Twitter, minha DM é aberta, ou no meu Curioscat. De novo, eu tento responder do melhor jeito que eu posso, mas tem coisa que é só com dermato e tem coisa que eu demoro um pouquinho pra responder porque eu quero responder direitinho, tá? Então não fiquem bravos comigo, por favor, eu sou apenas uma pequena criança. De novo, vou deixar na descrição todas as minhas fontes, vai ter link pro Google Docs com ativos que eu falei, ativos de protetor solar, e vai ter todos os links das fontes dos estudos que eu usei pra fazer o vídeo. Galerinha, muito obrigada por me ouvirem falar por tanto tempo. Eu não acho que eu vou fazer outros vídeos, simplesmente porque eu gosto do sistema de thread que eu tava fazendo. Eu acho que funciona, eu acho que as pessoas interagem mais, acho que as pessoas ficam mais inclinadas a ler do que ver um vídeo de 1 hora. Esse eu só fiz mesmo porque não ia dar pra fazer, tipo, 7 threads, porque todos os segmentos desse vídeo eu ia ter que fazer em thread. Imagina eu escrever tudo isso, ficou muito grande. Eu fiz no meu celular e ficou muito grande, até aqui no meu caderninho ficou grande, então eu não acho que eu vou fazer outros vídeos, então, porque eu gosto do sistema de thread, mas se tiver algum outro assunto muito grande, talvez eu tenha que fazer. Eu queria fazer um sobre esfoliação, porque eu fiz uma thread sobre esfoliação química, física e tal, mas eu não gostei muito, porque eu achei que ela ficou muito superficial. Eu gostaria de fazer um vídeo pra falar mais, tipo, direitinho dela. Mas não sei. Eu gosto do sistema de thread do Twitter, eu acho. Eu também não gosto de ficar me expondo muito. Então, não sei. Mas é isso. Muito obrigada por assistirem. De novo, qualquer dúvida, fala com nós aí que a gente tenta ajudar. Deixa aqui nos comentários. Principalmente, eu queria muito a ajuda das pessoas negras. Se você já usou algum desses protetores, como ele funcionou na sua pele, esses que deixam etiquete, assim, que nem o da La Roche. Se você gosta muito de um que funcionou pra você e não é um desses que eu comentei. Se você tiver a pele diferente da minha, normal, oleosa, e você tiver um protetor que você ama, assim, que você recomenda pra todo mundo, deixa aí embaixo também. Vamos fazer uma conversinha nos comentários, bem legal assim. Então é isso, gente. Obrigadinha por assistirem. Passem protetor solar. Bebam água. Terminem com as pessoas tóxicas da vida de vocês. Isso ajuda muito a pele. E é isso. Beijinho.